Todo mundo já se perguntou por que que gente boa sofre. Por que que uma pessoa justa é traída? Por que uma pessoa generosa, sofre um golpe? Por que uma pessoa, não sei, boa sofre, uma criança às vezes, né, tem uma doença feia, terminal. Enfim, eu acho que esse é uma pergunta muito válida, justa, que eu já me perguntei, que eu já vi várias pessoas discutindo em outras religiões, ou porque, por exemplo, Deus permite que isso aconteça. Mas, segundo o budismo, isso tem uma lógica um pouco diferente. Não é como alguém permitir que isso aconteça. E é comum pensar, né? Porque às vezes a gente fica assim, caramba, por que isso aconteceu com X pessoa, com tal pessoa, ou até mesmo comigo mesma, né? E no final eu tento ser uma pessoa boa, generosa, fiel, correta, e termino sofrendo algum tipo de, vamos dizer, injustiça do universo. Eu acho que é uma pergunta muito justa. A questão é que no budismo a gente tem uma, uma, uma forma de explicar isso um pouco diferente, não é permissão de ninguém, né? E a gente precisa, primeiramente, tirar aquela ilusão de que existe uma lógica muito imediata entre a bondade e a recompensa. Não é assim que funciona. A causa e efeito não é necessariamente ou sempre imediata. Ah, mas eu vejo tal pessoa assim, ou até, inclusive, como eu já citei aqui, crianças que, poxa, pura, inocente, tem tudo de maravilhoso. Não é uma pessoa má, né? Não teve talvez nem tempo para fazer maldade a nível, né, no nível de ter uma recompensa tão ruim, né, tão um castigo, vamos dizer assim, tão sério, tão severo. E aí a gente fica, né, naquela coisa. Então, primeiro, tira essa ilusão. No budismo, a lei de causa e efeito, ela não é sempre imediata. A questão do karma, como ele funciona, ele existe o momento correto para ser manifestado, e também, dependendo de como foi a vida passada da pessoa, tem essa questão de que, poxa, ela pode sofrer, né, um efeito de uma causa negativa em outras vidas. Então, assim, muito, muito cuidado ao pensar sobre isso. Então, não se iluda de que existe uma recompensa imediata por ser bonzinho. Se você está naquela intenção de, ai, vou fazer aqui coisas boas para ter uma recompensa logo, aqui, imediata, não funciona assim, tá bem? Então, saiba que também o sofrimento de uma pessoa não é uma punição, não é uma coisa que foi, vamos dizer, programada para fazer você sofrer. Se a gente pensa assim, a gente está acreditando que existe uma terceira entidade em que ela pega e julga e, enfim, coloca aquela sentença para a nossa vida no determinado momento. Então não é uma punição, senão é uma consequência. É assim como a coisa funciona, né? A lei de causa e efeito é um efeito, ou seja, uma consequência de atos passados. Então, quando a gente pensa, né, caramba, por quê? Às vezes não, né? Normalmente a coisa funciona assim. A gente não tem a resposta, né? A gente não consegue entender, vamos dizer, avaliando a existência daquela pessoa,
aquela é a existência que nós podemos ver, né? Esta existência. Porém, em outro momento, isso foi, vamos dizer, feito. Uma causa foi feita para que ela esteja vivendo essa consequência. Então, é importante que a gente consiga enfrentar, né? Se for, por exemplo, o nosso caso, ou até mesmo se você tiver algum amigo, algum parente passando por uma situação de sofrimento, seja de doença, seja financeiro, seja, enfim, de traição, né, de um relacionamento amoroso ou talvez de um relacionamento de trabalho, talvez você possa ou levar isso para a sua própria vida ou então levar como incentivo para essa pessoa, de que não é do tipo, se você fez, se você está sofrendo isso é porque você fez alguma coisa, então você está merecendo. Não é sobre isso, a gente não está aqui no papel julgador. Se não existe um ser, né, uma coisa que está fazendo esse papel, nós não estamos nesse lugar de fazer isso com outras pessoas, né? E também de ficar naquela coisa de punição consigo mesmo, né? Nesse sentido de tipo, se eu fiz isso, eu fui uma pessoa má, eu fiz errado, não, porque aí já é um autoflagelo totalmente desnecessário. A gente sabe que no budismo é daqui para frente, então vamos pegar essa realidade, a realidade do sofrimento, e pensar como a gente pode trabalhar para que amenize o sofrimento, mas também possa transformar ele, né? Então a diferença não é, não é do tipo, eu estou sofrendo e aí focar no sofrimento, mas é focar em transformar esse sofrimento em algo positivo. E não é aquela positividade tóxica de pensar que tudo vai dar certo. Não, é do tipo ser muito realista através da prática, poder sentar, orar e pensar, caramba, o que é que eu preciso transformar no meu coração? Beleza? Quando a gente consegue fazer isso de maneira genuína, a gente acaba revelando coisas muito maravilhosas no nosso coração, né? A gente consegue ter um crescimento espiritual muito grande. E esse crescimento espiritual acaba revelando dentro do nosso coração uma força para viver, uma força para transformar, uma sabedoria para poder entender a situação enfim, e manejá-la de maneira correta. Então essa sabedoria, ela normalmente surge de quem tem coragem de enfrentar o sofrimento de maneira madura para poder buscar a solução. E não aquela posição do tipo, coitadinho de mim, ou, como eu acabei de falar, porque se a gente entende que isso é consequência de alguma coisa que fizemos no passado, ficar, caramba, eu fui uma pessoa ruim, por que eu fiz isso, eu sou ruim, porque não é isso, não devemos. O que a gente tem que fazer tá bom, isso está se apresentando, então eu preciso correr atrás do tempo perdido para poder transformar esse karma, beleza? Então, quando a gente consegue orar com essa determinação de transformar, acaba que, no fim das contas, a gente entende a força interior que a gente tem, né? A sabedoria que a gente pode ter para superar a adversidade e também uma compaixão, né? Porque acaba que quando a gente está sofrendo, a gente tem dois caminhos. Temos mais, mas vamos separar de maneira muito grosseira aqui. Um caminho é o caminho do eu estou sofrendo e nada mais importa. E a coisa do caramba, isso está acontecendo comigo, pode estar acontecendo com outras pessoas também. E aí expande o coração e a mente e você acaba conseguindo também enxergar a dor de outras pessoas. Principalmente quando você consegue terminar, né, a situação de maneira
efetiva, eficazmente, que você consegue transformar a coisa, né? Aí você consegue gerar aquela compaixão por outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Então você já não olha mais para quem está sofrendo da mesma forma. Porque às vezes é uma tendência humana da gente olhar para o sofrimento alheio, dependendo do nível, e pensar: ah, bobeira, tá de mimimi. Que não sabe? Diminuir o sofrimento alheio, quando não é o nosso papel, quando alguém está sofrendo, a gente deveria nada mais estender a mão, o ouvido, o ombro e, da maneira como for possível, ajudar. Então, quando a gente sofre e transforma, a gente consegue fazer isso pelas outras pessoas também. Então, deixa essa reflexão aqui para vocês. Eu achei esse um tema bem importante para poder falar, né? Porque no fim das contas a gente não pensa, todo mundo já pensou sobre o porquê gente boa sofre. E, enfim, você talvez esteja pensando sobre isso também. Então, é isso. Comenta aqui, me diz o que você achou, se você já pensou sobre isso também, ou se você pensa um pouco diferente, de maneira respeitosa. Eu vou adorar ler o seu comentário. Dá um like, se inscreve no canal e te vejo no próximo vídeo. Beijo e tchau!